שמחה כמבול של תקווה על אדמת ארץ כה צמאה. בהלל ותפילה שתשבור כל חומה. Vamos nos ater ao assunto de hoje. Eu quero ser objetivo, bem direto. Nós estamos na Parashá, na porção Bo. É isso? Parashá Bo, que significa vá. O que é Parashá, Rosh? Primeira vez que eu estou vindo aqui, eu nunca ouvi falar esse nome, Parashá. Parashá, traduzido para o português, é porção. O que Deus fez? Deus pegou os 5 primeiros livros da Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia. O que ele fez? Ele pegou os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Deixa eu facilitar para a galera. Ok? Bereshit, Shemot, Bemidbar, Vaikra, Bemidbar, Devarim. Os 5 primeiros livros. Ele pegou os 5 primeiros livros e dividiu em 54 partes. Por quê? Porque o ano de Deus, os 12 meses do ano de Deus, tem 54 luas. Então essa semana, não sei se foi minguante, não sei se foi cheia, mas essa semana, a Parashá Bo, a porção de número 15, é a 15ª lua do ano novo. Porque o nosso ano começou em setembro, ok? Ah, mas o meu ano novo começou mês passado, é porque você é pagão. O meu começou em setembro, que é o da Bíblia. O da Bíblia começou em setembro. O ano novo pagão começou há poucos dias atrás, agora na virada aí, ok? Mas o ano de Deus, divino, bíblico, foi em setembro. Nós estamos na 15ª lua. Quem inventou isso? O Eterno. Então nós estamos na 15ª parte dos 5 livros da Bíblia. A porção se chama Bo. O que significa a palavra Bo? Vá. Mas a tradução está errada. É venha. O tradutor escreveu errado. Você vê, até essa Bíblia aqui, que é uma das melhores em traduções, de Stan, de Jerusalém, até ela tem erros. Bo é venha. Agora vem aqui, espera. Raciocina comigo. Moshe está conversando com o Eterno, ouvindo a voz dele. De repente, Hashem diz para ele, está eu e você conversando, ó. Está eu com você conversando. Estamos conversando. Faraó está lá no palácio dele. Eu estou lá, onde está o povo hebreu, lá fora, ele estava lá no deserto, conversando com Moshe. E Moshe ouve o Eterno falar assim, ó, venha a Faraó. Se eu estou aqui, 10 quilômetros de distância do palácio, 1 quilômetro, 500 metros, 1 quilômetro, 10 quilômetros, como que o Eterno diz para mim, venha ao Faraó? Ele tinha que ter dito, vá ao Faraó. Mas por que, Rosh? Não vai ser dessa vez. Então vai ser dessa vez que você vai entender por quê. Venha ou vá. Ah, como é bom. Trevas. Vamos para as trevas que é melhor.
O assunto de hoje é trevas. Vamos entender as trevas. Então eu coloquei um subtítulo na Parashá Bo, e eu coloquei um subtítulo como Trevas, que não eram noites. Como que eu posso estar em trevas? Existe trevas no campo espiritual, né? Nossa, aquela pessoa ali é uma treva pura. Tem um pessoal aí que fala assim, nossa, aquele irmão é treva pura. Porque o camarada é perturbado, sabe? Ou aquela irmã é treva pura. É perturbadinha, sabe? Não é o caso daqui. Nós não estamos aqui discutindo quem é perturbado e quem não é, entendeu? Aqui nós estamos falando de trevas no meio físico. Mas a tradução bíblica ela vai mais profunda. E a hora que nós chegarmos no versículo, eu quero aguçar a sua curiosidade para que você entenda. Essa kahal, essa congregação, essa sinagoga, ela trabalha com um intuito: fazer você compreender o que está escrito, entender, interpretar o texto, porque você só consegue servir a Deus com excelência sabendo o que está escrito. Compreende? Tem coisas que você não explicar, principalmente na língua portuguesa. Você fala uma coisa que significa 3, 4. Não é? Bucha. Vamos falar na língua portuguesa. Bucha tem aquela bucha que nasce no pé, mas no carro tem vários equipamentos lá que vai bucha. Você vai montar uma torneira, tem uma bucha dentro da torneira. Mas o que é isso aí? Comprar uma esponja e enfiar na torneira? Não, uma arruelinha assim que vai lá dentro, chama bucha. Então uma palavra só no português serve para dezenas de coisas. E assim nas escrituras é mais complexo ainda, porque a linguagem é santa. É uma língua sagrada. Por que nós cantamos aqui em hebraico? Alguém pode ter chegado aqui e pensado assim, por que eles não facilitam? Por que eles não facilitam? Por que não canta tudo em português? Porque se fosse para cantar em português, Deus tinha escrito a Bíblia em português. Nossa, como eu sou simples, educado e fino. O Senhor não escreveu em francês, nem em italiano, nem em português. Ele não escreveu em espanhol. Ele escreveu em hebraico. E de preferência, era para estar escrito até hoje em hebraico, e nós estarmos lendo em hebraico. E quando fez o olê, o que fez aqui o olê? O Bruno. O Bruno leu em português, a Parashá Bo, capítulo 1, lá no versículo 1, e logo ele leu em hebraico. Porque quando eu falo em hebraico, as letras são sagradas, são codificadas, criptografadas. Quando eu chego para alguém e falo assim, Shalom, não é a mesma coisa de chegar e falar, a paz do Senhor, paz de Deus, paz de Cristo, paz seja convosco. É vago, é longe do que está falando. Quando eu chego para você e digo, Shalom. A palavra Shalom é sagrada. Ela quer dizer amplitude, plenitude, graça, misericórdia, prosperidade. Ela quer dizer que aquela palavra, o nome do Eterno está nela. Então tudo tem um porquê. Tudo é codificado. Quando você traduz isso, quando você passa isso para o português, passa isso para o inglês, essa aqui é uma Bíblia judaica, certo? A Jéssica trouxe para mim, quando ela esteve nos Estados Unidos, ela trouxe para mim a Bíblia judaica do David Stan em inglês. Se você ler a Bíblia do David Stan, que é a mesma Bíblia em português, aquela é mais perfeita. A linguagem dela é mais profunda do que a portuguesada. Ou seja, cada vez que você traduz, vai perdendo a essência na tradução. Vai ficando longe dos originais. Ok? É por isso que hoje você acha, porque você ouviu a vida inteira, desde que você chegou na igreja, faz 30 anos que você é crente, 40 anos que é crente, e você até hoje entendeu que do lado de Cristo, do lado de Yeshua, do lado de Jesus na cruz, tinha um ladrão. Porque o tradutor escreveu ladrão. Então, se você não estudar, não aprender, você vai ficar boiando. Não é? Então, nós temos que raciocinar, refletir.
entender o que estamos vendo, isso vai surtir efeito positivo na sua vida. Chamou 10:21, Êxodo 10:21. Vamos analisar o texto. Vamos ver o que está escrito? Vamos lá. Ah, você está comigo, né? Desculpa aí. Então está escrito assim: Adonai, Hashem, o Todo-Poderoso, disse a Moshe: estenda a mão na direção do céu. Olha que legal. Presta atenção no texto. Estenda a mão na direção do céu. E haverá trevas sobre o Eretz Mitzrayim, sobre a terra do Egito. Trevas tão espessas que podem ser tocadas. Como que eu posso tocar nas trevas? Na noite, na escuridão. Porque trevas é escuridão. Trevas arremete fisicamente à noite. Noite, escuridão, local de ausência de luz. Fisicamente falando, é isso que significa a palavra trevas. Mas o Senhor colocou uma dica no meio do versículo. Ele escreveu: estenda as mãos para os céus, e haverá trevas sobre o Eretz Mitzrayim, sobre a terra do Egito, e essas trevas poderão ser tocadas. Quando eu li esse versículo, que eu estava fazendo uma análise na Parashá, na porção, eu falei, se está escrito que trevas podem ser tocadas, é porque algum segredo tem aqui. Como que eu toco nas trevas? Como que eu pego? Vou pegar um pouquinho de escuridão, pôr no bolso. Amanhã cedo eu dou uma olhada no escuro. Não existe. Fora da física. Fora da realidade. Moshe estendeu a mão na direção dos céus e houve trevas espessas em toda a terra do Egito durante 3 dias. Obviamente, quando a Bíblia diz 3 dias, ela está fazendo um relato de 3 períodos de 24 horas, ok? Então são 3 períodos de 24 horas. Então dá uma somatória de quanto? 48, 70? 72 horas. 3 dias e 3 noites. Houve trevas espessas, densas, por 3 dias e 3 noites. As pessoas não conseguiam enxergar umas às outras. Porque a noite lá no Egito já era complicado. Não tinha celularzinho que você acende e fica com a luzinha. Não tinha o carregadorzinho na parede que fica com aquela luzinha acesa. Não tinha lanterna, não tinha lampião. Não tinha lamparina. Tinha algumas coisas talvez no palácio, mas as pessoas mais simples talvez tivessem uma lamparinazinha em casa, mas trevas era trevas. Era escuro com força. Apagou tudo. É interessante isso aí. Bem lembrado. O que Hashem fez? Quando chegou na praga dos 3 dias e as 3 noites, Hashem fez com que todas as lamparinas, tudo que tivesse aceso, seja no palácio, seja em qualquer bairro da terra do Egito. Só tem um lugar que não foi tocado, que nós vamos conversar daqui a pouco. Mas ali onde estavam os egípcios, tudo se apagou. E eles não conseguiam acessar nada para acender. Não tinha jeito de achar uma caixa de fósforo. Sabia? Porque naquela época ainda não tinha fósforo. Entendeu? Ninguém achava uma caixa de fósforo naquele dia. A coisa ficou difícil lá para eles. Não tinha como acender as velas ou o que tivesse lá. Tá? Então está dizendo aqui, as pessoas não conseguiam enxergar umas às outras e ninguém se dirigiu a nenhum lugar por 3 dias. Ei,
Outro detalhe que me chamou muita atenção nessa passagem. Espera aí. Só porque está em trevas, eu não consigo me dirigir a outra pessoa? Só porque está escuro, eu não consigo me achegar? Eu podia, se está tudo escuro, é a mesma coisa que se eu fechasse os olhos aqui agora, eu dissesse, tipo, Vilmar, cadê você? Ah, onde você está mesmo? Mas se tivesse um degrau desse, eu já capotava, né? Então deixa eu parar por aqui, porque senão o exemplo vai ficar muito realista. Então, Vilmar, eu ia encontrá-lo pelo som da voz, mas aqui as escrituras, elas são enfáticas, objetivas e diretas. Elas estão dizendo que ninguém conseguia se deslocar do lugar onde estava para se aproximar de outras pessoas. Então, é uma coisa que foi muito complexa. Aqui nós estamos falando de noite simplesmente, trevas simplesmente. Primeiro não pode se tocar, depois nada ficou aceso, depois não conseguia se sair da posição que estava para se aproximar de ninguém. Muito sério, muito complexo. É por isso que você não pode pegar a sua Bíblia e ficar lendo. Eu vou ler um trecho da Bíblia hoje para sentir a presença de Deus. Aí você pega, abre a Bíblia e lê. O Senhor disse a Moisés, entra na mão na direita do céu, assim, trevas sobre as terras do Egito, trevas espessas que não podem ser tocadas. Moisés estendeu a mão na direção dos céus, glória a Deus, e houve trevas espessas, e toda a terra do Egito durante 3 dias, as pessoas não conseguiram enxergar em umas outras, e ninguém dirigiu a lugar nenhum, por 3 dias, amém. Que palavra linda, maravilhosa. Entendeu nada? Como é que é lindo? Nem sabe o que leu? Então, a palavra foi feita para ler lentamente, meditando. Vamos entender? Vamos em frente. Vamos entender. Vamos desvendar o mistério. Vamos ver os segredos que estão atrás do texto. Vamos ver o que está entre as linhas, para entendermos essa passagem de Venha. O príncipe regente atual da época de Moshe, o faraó. Quem era esse camarada? Quem era o homem? Quem era o homem que estava regendo o Egito quando Hashem pede para Moshe se dirigir a ele? É um homem que ficou para a história chamado Ramsés II. Da linha patriarcal egípcia, da linha do sangue azul egípcio, Ramsés II estava governando o Eretz Mitzrayim, a terra do Egito. Tudo Deus escreve em código. Até o nome do faraó foi codificado. Então vamos entender. O nome do cidadão era Ramsés. Quando eu divido o nome dele em partes, eu pego a palavra Messes, de Messés, Ramsés. Messes significa no egípcio, filho de. Ramsés. O Ra é o nome do Deus Sol. Ramsés. Ra, Sol. Msés, filho de. Ele era considerado a própria encarnação do espírito do Deus Sol, o astro. Eles acreditavam que o Sol era uma divindade e que o Sol gerou um filho aqui na Terra. Isso é um absurdo para você, para eles não. Um absurdo para mim, mas para eles não. Então era contado para eles, era encucado na cabeça das crianças da geração deles, que o faraó era nada mais, nada menos que um filho que foi gerado aqui na terra, um semideus gerado pelo astro, pelo sol. Então ele era chamado de Ramsés, o filho do sol. Assim acreditava o povo do Egito. Então o Eterno não divide a sua divindade com ninguém. Por isso agora mesmo nós recitamos aqui através do Razan,
através do Razan que estava recitando aqui na frente, ele disse: viremos para Jerusalém. Todo mundo virou para lá. Cubra suas cabeças com talite, ou com o véu. As mulheres que têm véu, os homens que têm talite, colocaram a cabeça. E nós recitamos o quê? Devarim, capítulo 6, Deuteronômio 6, versículo 4. O que está escrito em Deuteronômio 6, 4? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouça, meu povo, Israel. Adonai, o Eterno. Adonai é um. Por isso que para falar essa oração você tem até que cobrir a cabeça. Mas o senhor acabou de fazer sem a cabeça estar coberta? Engano seu. A minha cobertura aqui. O kippah que ele é? Deixa eu fazer uma concavidade aqui com a minha mão, ó. Minha mão está côncava. Concorda comigo? Hã? Concorda comigo? Está côncava? Ó, eu vou pôr a minha mão côncava sobre a minha cabeça, ó. Ó. O kippah significa a mão de Hashem está mecendo por cobertura. Então não recitei sem estar com a cabeça descoberta. Está coberta. Ah, mas está escrito: não terás o homem a cabeça coberta para falar com o Eterno, e vocês andam de kippah e põem talite na cabeça. Não. O padre escreveu isso, mas está escrito: não tenha o homem cabelo comprido como se fosse mulher para falar com Hashem. Mas aí ele escreveu coberta. Não tenha o homem a cabeça coberta. A tradução negou a realidade. A versão original está escrito: não tenha o homem cabelo longo como uma mulher na hora de falar com o Senhor. Aí eles colocaram: não tenha o homem a cabeça coberta. Porque tem um outro versículo que diz que o cabelo foi dado à mulher como cobertura. Então ele leu lá e modificou de cá. Mas são duas realidades distintas, dois assuntos diferentes. Ficou claro? Quem não sabia isso aprendeu hoje. Não tem um homem aqui, ó, cortadinho, curtinho. Agora se eu tivesse aqui assim, era proibido. Então tem que estar aqui, baixinho. Não tenha um homem a cabeça coberta. Sabe o que é lindo? Aprender. Não tem preço. Aprender. Entender o que está escrito. Vamos lá, Faraó. Vamos entender um pouquinho agora. Olha que coisa interessante. Existe um fenômeno que acontece no final do mês que vem no deserto do Saara. Chama-se Kanshim. Um fenômeno que acontece no deserto do Saara. Quem é o deserto do Saara? O deserto do Saara está ali, juntinho do Egito. Tudo junto ali. Tem um fenômeno que se chama Kanshim. Kanshim significa tempestade de areia. Um tipo conhecido no Egito que pode durar 3 dias? É escrito que pode durar vários dias. Pode durar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pode durar 3. Pode durar vários dias, produzindo um ar cheio de areia e poeira que apaga a luz do sol. E geralmente, produzindo por um vento sul
que sopra do deserto do Saara, do oeste para o leste, porque o Egito está mais ao leste aqui da África, e o Saara está mais a oeste. O vento pega de lá para cá, levanta-se uma tempestade terrível, um vento em altíssima velocidade que levanta toneladas de areia, aquilo vai para cima e vem como se fosse uma cortina pesadíssima, uma carga pesadíssima de areia, que é impossível abrir os olhos. Há mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos atrás, se você consultar aí o Dr. Google, você vai ver que teve uma tempestade dessa, está com quase 2 anos, e matou dezenas de pessoas na cidade, que ela passou, cobriu, as pessoas estavam na rua, não deu tempo de procurar um alojamento, quando elas respiraram, o pulmão encheu de areia, morreram. Agora. Teve um canchino desse agora, uma tempestade dessa. Então, olha só. E essa tempestade acontece em março. O que o senhor quer dizer com isso? Por isso que você tem que conhecer Bíblia. A tempestade acontece em março, Roche. Como que chama a saída do povo do Egito? Como se chama? Pêssar. Chamado aí de Páscoa. Mas que está errada a tradução, não é Páscoa. Pêssar significa passagem. Saída da terra da escravidão para a terra prometida. Pêssar, Páscoa, passagem. Acontece justamente no final de fevereiro, começo de março. A tempestade de areia levanta e é a 9ª praga. Acontece exatamente no Êxodo. Não foi por acaso. Foi milimetricamente calculada. Milimetricamente calculada. Olha que coisa linda, que perfeição. Aí você leu lá que a escuridão podia ser o quê? Tocada? Olha o que aconteceu 2 anos atrás aí, ó. Apaga tudo para mim e vê se melhora. O sol está bem ali. Dá uma olhada. A tempestade é tão densa, tão espessa, que escurece a cidade inteira. Agora, uma escuridão que pode ser o quê? Tocada, porque se você pôr a mão, você vai sentir areia. São trevas que podem ser tocadas. Se você pôr a mão nelas, você vai sentir a areia, pode tocar. Por isso que o Senhor disse, será uma escuridão que pode ser tocada. Se ela fosse no sentido literal de escuridão, você não pega na noite. Olha que interessante. Mas também está escrito uma outra pista no versículo, que as pessoas não conseguiam sair de um lugar para o outro para se encontrar com outras pessoas. Porque se elas saíssem do cômodozinho que ela estava lá, escondidinha, fechadinha, se ela abrisse a porta, morria asfixiada. Ninguém saiu da posição em que estava. Agora, também vocês vão de concordar comigo? Vamos em frente. Vocês vão de concordar comigo que toda praga nas escrituras está escrito como um ot. Ot. Ot, o que é um ot? Sinal. Então o Covid, o que é o Covid? O SARS-CoV é um ot. Deus está mandando um sinal. Assim como ele fez lá. Ele vai aumentando a intensidade dos sinais. A praga da escuridão, nos termos bíblicos, não é ser chamado praga, é uma maravilha. O que Moshe fez? Levantou a mão para os céus. Olha aqui. Olha que coisa tremenda. Fez um milagre. Quando o Senhor falou assim, Moshe, levanta a mão. Olha que coisa linda, ó. Na hora que ele levantou a mão, a tempestade levantou lá no Saara. Levantou a tempestade de areia. E veio passando por cima de tudo. Uma escuridão, uma noite. 3 dias e 3 noites que podiam ser tocados.
que Deus queria falar com isso? Escureceu, não escureceu? Mas quem era o príncipe que estava governando o Egito naquele dia? Ramsés. O que significa Ramsés? Filho do sol. O Senhor estava dizendo assim: pede para o seu Deus Egito, o filho do sol, iluminar o Egito agora. É brincadeira. O Senhor disse para eles de uma forma figurativa. O Senhor usou a natureza e disse: vá, pede agora para o seu Deus Egito, para o filho do sol, colocar luz na terra do Egito. Eu vou tampar tudo com um sopro. Moshe, levanta a mão. Cadê Ramsés? Cadê o filho do sol? É perfeito? Perfeito. Aí o Senhor disse: significa que há um poder acima do faraó. Não transformem um homem em Deus. Eu estou mostrando para vocês que o Egito, a condição do Egito diante dos meus olhos, são essas trevas que vocês estão vendo aí. O Egito vive em trevas espirituais e em trevas físicas. Por que espirituais e físicas? Porque era um país idólatra. Tinha centenas de deuses. E fisicamente, por que era em trevas? Porque eles mandavam matar os primogênitos. Mandou matar os primogênitos dos hebreus. Eles não tinham piedade das crianças. Agora, alguém sabe me responder? Qual que é a intenção de um monarca, de um rei pagão, de matar crianças? Alguém sabe me explicar? No campo espiritual? O projeto, escuta isso que você nunca ouviu. O projeto de Hassatan é que aquela sala que está lá em cima, cheia de adolescentes, olha lá, não esteja cheia. A sala que está aqui debaixo, no prédio de baixo, cheia de crianças, não esteja cheia. A outra sala que está aí nesse canto, debaixo de vocês, não esteja com as crianças que estão aí, ou vão estar aí mais tarde ou amanhã. Porque no dia que eu neutralizar as crianças, eu extingui com uma raça. O dia que eu neutralizar as crianças de aprender a Torá, eu acabei com a geração da Torá. E Faraó tinha um intuito: não era acabar com o povo de Israel, com os hebreus. O intuito de Faraó era acabar com as crianças. Por isso ele disse a Moshe: pode ir adorar o teu Deus. Ficam as mulheres e as crianças. Porque as mulheres nós dominamos. Elas não têm voz ativa no Egito. E as crianças nós educamos, modificamos e fazemos dela o que quisermos. E manipulamos. Mas os adultos não tem como manipular. Um hebreu não tem como manipular. É mais difícil de manipular. Mas deixa as crianças. Vai adorar teu Deus no deserto? Deixa as crianças. Porque elas se tornaram egípcias em pouco tempo. Por isso a Beit Shalom está em uma das fases mais complexas que já tivemos em toda a história nossa de 9 anos. Somos novos, estamos engatinhando, mas estamos no ápice de um dos maiores projetos nossos. Ensinar as nossas crianças na Torá. Baruch Hashem. Esse é um projeto divino. Divino. Que Faraó quis extinguir há 5.000 anos atrás. Mas o Faraó hoje continua tentando tirar nossas crianças da escola. Mas há um Deus que vive falando para Moshe: levanta a tua mão, que eu vou cobrir Faraó e vou apagar esse Deus Sol. É bonitinho demais. É muito chique. Outro. Essa parte aí que me chocou.
Eu levei anos para poder engolir isso. Na maravilha da escuridão, pensava eu que só tinha morrido egípcios. Vai doer só um pouquinho, tá bom? Agora vai tomar uma pancadinha, vai doer só um pouquinho. Morreram hebreus nas 3 noites de escuridão, nas 3 dias e 3 noites. Mas é algo que você fica por entender. Por que morreram hebreus? Eu vou traduzir para os dias de hoje. Vou trazer para os dias de hoje. Por que os crentes morreram na grande tribulação? Vão morrer. Muitos. Por quê? Por que muitos hebreus morreram nos 3 dias e 3 noites de trevas? Por que morreram se eram hebreus? Deus está avisando aqui o Apocalipse. Oiê! Os hebreus que morreram na grande escuridão do Egito, quem olhava para eles não sabia se eles eram hebreus ou se eram egípcios. Tem crente que você olha para ele, você não sabe se ele é crente ou se ele é pagão. Se você mora parede com ele, você ouve ele gritando e xingando. Aí alguém fala, crente igual esse, o inferno está cheio. Nem tem inferno ainda, mas eles falam. Diz que é crente, mas vive devendo e não paga. Vive com o nome no SPC, no Serasa e não paga. Crente, que representa o eterno aqui na terra, que é luz. Estes que se travestiam de crentes, que se travestiam de hebreus, que eram hebreus, mas quem olhava para eles via neles egípcios, morreram todos. 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 Foram muitos, Orochi. Você quer ficar mais chocado ou quer que eu pare por aqui? Hã? Pode chocar? Pode? Olha o que vai ser a salvação aqui, ó. Não é de rir, não, é de chorar. A cada 5 hebreus, 4 foram condenados. Tem gente que não entendeu. A cada 5 crentes, 4 foi condenado. Então, 1/5 escapou. 4 eram mais egípcios do que hebreus. Vamos terminar. Ficou escuro, perdão. Só tinha 2 formas de haver 3 dias e 3 noites, né? Eu podia ter falado isso lá no começo, mas só para respaldar. Ou a terra tinha que parar, ou o sol tinha que apagar. Como a terra não pode parar e nem o sol apagar, pode ter certeza que foi uma tempestade densa de areia. Ok? Para escurecer 3 dias e 3 noites, se a terra continuar girando, girando e o sol focando nela, não tem como ficar 3 dias escuro. Vai ter 12 horas de luz, 12 horas de escuridão. 12 horas de luz, 12 horas de escuridão. Então o planeta continuou girando, não mudou o seu estado físico, o sol permaneceu no seu lugar e Deus fez uma maravilha sobre a terra do Egito. O que eu quero dizer para vocês, para nós concluirmos e terminarmos, é que creia somente que o Senhor se preocupa com cada um de nós. E Ele quer que nós conheçamos a sua palavra para que pratiquemos a sua palavra, para que vivemos segundo aquilo que está escrito. E você só pode viver o que está escrito se você entender o que está escrito. Em o nome de Yeshua HaMashiach, em o nome de Jesus, o Cristo, o Mashiach, que as bênçãos do Todo-Poderoso possam te alcançar, iluminar a tua mente, te dar discernimento, tradução de tudo aquilo que você ouviu, para a honra e a glória do Santo, bendito seja. O Ra Kadosh Baruhu, o Santo, bendito seja. Amém. Dá a bênção para encerrarmos, meu filho. Yevarecha Adonai veishmerecha, Yaev Adonai panamelecha viunecha, Issa Adonai, Adonai panavelecha, veasem lecha,
Shalom.